situação de Luiz Inácio e seus asseclas está cada dia mais periclitante e eu não estou usando figura de linguagem, não. Se tudo que Marco Rubio falou em relação às sanções a Cuba for verdade, e eu tenho as aspas dele aqui para dividir com vocês nessa manhã de sábado, senhores, todo o castelo de cartas da Torre de Cristal e do executivo deste meu Brasil varonil está prestes a desabar. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai sair daqui muito melhor informado, porque eu vou trocar em miúdos sobre o que Marco Rubio preparou para Cuba, a situação da Venezuela, a gente já sabe para onde que está indo, parece que eles estão realmente acertando o passo, e agora temos Brasil como um país possuidor de organizações terroristas, porque ontem foi o dia em que CV e PCC entraram oficialmente no rol de facções terroristas. E aí, meus amigos, a coisa pro nosso lado, pro nosso não, né? Pro lado de quem teve contato com esse pessoal, ou com grana desse pessoal, com aplicação desse pessoal, com contas bancárias desse pessoal, olha, eu não queria estar na pele deles, não. Mas como hoje é sábado, e agora eu acertei o dia, porque ontem eu errei, né? Porque hoje é sábado, nós vamos falar também da treta de Eduardo Bolsonaro sugerindo que o Pix seja trocado pelo Zelle, não sei como é que fala, aquele negócio lá dos Estados Unidos, que o Eduardo inclusive falou que o nosso Pix é muito melhor. A gente tem imagens para provar que toda a mídia que disse para você que Eduardo falou para trocar o Pix pelo Zelle, essa mídia tá mentindo. Agora, sabe o que é o pior de tudo? Tendo o vídeo original, o Rodrigo Constantino continua, pelo menos até o dia de ontem, alegando que quem está defendendo que Eduardo não falou sobre a troca do Pix pelo Zelle é gado. Fica comigo que eu vou te mostrar que talvez Rodrigo Constantino seja uma pessoa que a gente nunca deveria ter confiado. Aí eu vou emendar com o professor Olavo, tem sempre razão. Nessa edição também eu vou falar sobre a tal de uma moeda branca, sabe do que se trata? Você não sabe? Compra de voto com moeda branca? Fica comigo que você vai saber. Depois querem nos convencer que não, o Brasil nem é um narco-estado, imagina. Vou falar do nosso amigo Flávio e o Jorge Bessias na Marcha para Jesus. Mas sabe o que é melhor nesse país? É que nem sempre o fato é a notícia. Às vezes a notícia é o comentário de quem está lendo a notícia, e eu tenho 2 eventos para provar neste vídeo que nós temos a melhor audiência do mundo. Para correndo para as notícias, que eu não quero gastar seu sábado aqui comigo, não. Vou pedir o seu like logo agora, porque a plataforma entende que se você deu like é porque o conteúdo é bom e aí ela distribui para mais pessoas. Eu preciso desse suporte de vocês, tá bom? 3, 2, 1, like agora. Bora para a pauta. Vamos começar falando sobre a instabilidade que está acontecendo na Bolívia por causa da última eleição do presidente, o Rodrigo La Paz. E todo mundo aqui no Brasil repetindo que o cara é de direita, o cara é de direita. Primeiro tem que colocar em perspectiva que o Rodrigo La Paz, ele não é de direita. Ele concorreu com um conservador e o conservador lá perdeu, segundo disseram, as eleições. Bem, os Estados Unidos reconheceram a eleição do Rodrigo La Paz, só que tem que guardar em perspectiva que o Rodrigo La Paz, ele não é conservador, ele não é de direita. Fico me perguntando se o Rodrigo La Paz não é um sapatênis para a esquerda revolucionária da Bolívia estar num frisson absurdo. E como os Estados Unidos reconheceram a eleição, claro que Marco Rubio está de olho em tudo que está acontecendo lá, e o secretário de guerra também. Deixa eu mostrar para vocês as notícias que nós tivemos nesta semana, tá? A declaração conjunta dos membros do Escudo das Américas, que foi aquela reunião que houve para lutar contra o tráfico de drogas aqui no nosso continente e que o Brasil não foi convidado, né? A declaração diz o seguinte, os países membros do Escudo das Américas denunciam os esforços contínuos para derrubar o governo legítimo e esmagadoramente eleito do presidente Rodrigo La Paz na Bolívia. Estamos ao lado do governo democrático de paz, enquanto ele combate as tentativas de arrastar a Bolívia para trás por meio de esforços cínicos para impedir a entrega de alimentos, remédios e outros suprimentos vitais ao povo boliviano por meio de bloqueios de estrada falsos. O bloqueio de estrada é verdadeiro. Aqui, como aqui teve uma tradução, né, literal, o que o post está dizendo é que não é o povo boliviano que está fazendo esse bloqueio, tá? Isso é falso. O governo da multidão não pode substituir a decisão
que a maioria dos bolivianos tomou nas urnas de virar a página sobre 2 décadas de governos corruptos. Aqueles que financiam esses protestos com dinheiro sujo proveniente do tráfico de drogas e do crime transnacional devem ser responsabilizados. Aqueles que têm queixas legítimas devem aproveitar a disposição do governo para dialogar e denunciar aqueles que abusam de suas causas para retomar o poder. Isso aconteceu, essa declaração aconteceu depois que esse vídeo veio à tona, tá? Então a gente vê aí pouco mais de algumas centenas de pessoas em marcha, impedindo estradas, e essas estradas estão realmente levando ajuda humanitária de alimentos, remédios, porque a Bolívia é um país arrasado, né? E você vê aí quem? Sindicalizados, professores sindicalizados, o povo indígena, que os Estados Unidos estão desconfiados de que esses indígenas estão sendo pressionados, ameaçados, chantageados pelo povo do terrorismo, né? Do narcoterror. E aí o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse o seguinte: o Departamento de Guerra e coalizão contra o Cartel das Américas rejeitam toda a tentativa de derrubar o governo legítimo do presidente Rodrigo Paz na Bolívia. Os Estados Unidos estão observando a Bolívia, não deve se permitir cair na armadilha do antigo status quo de domínio narcoterrorista na região. Continuaremos a apoiar nossos parceiros da A3C, como a Bolívia, para garantir que os narcoterroristas sejam dissuadidos de lucrar com a morte e destruição em nosso hemisfério. Eu fico me perguntando se o Pete Hegseth receber uma matéria dessa aqui, ó, do Brasil, moeda branca. Parece que o pó branco foi usado para compra de votos e ajudou a eleger político em Santa Catarina. Trocando em miúdos, foi um vereador, e esse vereador sendo investigado, foi encontrado um diálogo aberto entre o moço que vendia e o vereador, e quem o vereador comprou voto. Olha só, é um ex-vereador de Timbé do Sul que foi beneficiado por um esquema de compra de voto que utilizava o pó branco como pagamento da investigação. A investigação da Polícia Civil de Santa Catarina revelou que fotos do título de eleitor eram trocadas pelo equivalente a R$50 pago na base do pó. Em depoimento à Polícia Civil, um dos eleitores confessou ter enviado a foto do documento e recebido a mercadoria em troca. O nome do vereador, Sadi Vieira, do PP, foi revelado em uma reportagem especial da Globo News sobre infiltração do narcoterror na política. As investigações diz que começaram entre os anos de 21 e 22, após a polícia prender um traficante em flagrante. Na ocasião, os policiais encontraram no celular apreendido com o suspeito conversas explícitas que detalhavam um acordo com eleitores do município. Nas mensagens, o moço que vendia pedia fotos dos títulos de eleitor e oferecia 50 conto por voto. No entanto, o pagamento não era feito em dinheiro, mas sim em moeda branca, gíria que o grupo usava para se referir à quantidade de pó branco referente a R$50. Em depoimento, os próprios eleitores confirmaram que enviaram as fotos dos documentos e receberam a droga antes da votação. Olha só, o negócio que recebeu o negócio antes, mas como que eles conseguiam saber se aquele cara que recebeu a quantidade de pó branco referente a R$50 votou mesmo no tal vereador? Isso a matéria não fala. Eu queria só saber, que eu fiquei com uma dúvida aqui, pairando assim nas vozes da minha cabeça. Como assim compra de voto, gente? Compra e como é que prova que a pessoa votou? Tem olheiro lá na urna na hora de votar? O mesário está comprado? O supervisor do mesário está comprado? O oficial do... Como é que é isso? Como que despende assim tanto dinheiro em pó branco? Porque, segundo dizem por aí, lá em Bangladesh do Sul, as urnas são invioláveis, é tudo seguro, absolutamente seguro. Como que eu vou meter uma dessa aí e votar? Se você for comentar a respeito desse assunto, fala em linguagem figurativa, para a gente não ter problemas aqui com a plataforma. Agora, você imagina o Pete Hegseth dando uma lida nisso. Cara, é o fim do mundo aqui o negócio. Bem, vamos falar da Marcha para Jesus, Jorge Messias, Flávio Bolsonaro lá? Eu quero falar sobre isso, porque já que a gente está falando de narcoterror, narco-estado, e nós temos um Bolsonaro a caminho, né, de subir a rampa lá de Brasília, é um assunto que está totalmente envolvido com o outro. Primeiro eu quero falar de Jorge Messias, que estava na Marcha para Jesus, o que eu considero uma vergonha alheia, tanto para o bispo, o apóstolo Estevão e a bispa Sônia, tá? Considero uma vergonha. A filha da bispa, que é essa moça bonita aqui, que parece até a bispa Sônia falando igualzinho, os mesmos vícios de linguagem, mesma entonação, mesmo tom de voz,
Ela perguntou para o Bessias o que ele achava de, no momento que a gente está adorando ao Senhor Jesus, que a polarização política seja deixada de lado, porque estava todo mundo ali, né? Flávio, Bessias, Mendonça e Companhia Limitada. E aí o idiota do Bessias disse que na mesa de Jesus, no reino de Jesus, na mesa de Jesus, tem lugar até para Judas. A gente está vendo. Basta olhar e ver que você está aí, né? Assentado à mesa de Jesus, a gente sabe. Mas o melhor de tudo não é esse fato. O melhor de tudo é esse comentário do Silvio. O Silvio marcou o apóstolo Estevão Hernandes e disse: você que se diz pastor ao lado do cara que apoiou a sistolia fetal contra bebês no ventre de suas mães, um abortista ligando para o cara que mais ataca os cristãos, trazendo pautas contra a família e a favor da ideologia de gênero, você precisa rever seus conceitos, apóstolo Estevão Hernandes. Eu queria muito saber o seu conceito a respeito desse assunto, a sua opinião. Você acha que na mesa de Jesus tem que continuar tendo lugar para Judas? Quando será que Judas vai se arrepender e vai se lançar lá no vale do enforcamento? Porque na Bíblia tem a hora, né? Tem lá a hora que Judas se arrepende e se enforca. Queria saber a sua opinião. Aqui você não precisa usar figura de linguagem, tá bom? Não vou responder a todos porque minha mão não está lá essas coisas. Mas vou procurar ler todos e responder o máximo que eu conseguir. Aí eu quero mostrar para vocês por que essa turma do sapatênis, por que a turma da Faria Lima está desesperada. Aliás, a turma da Faria Lima tem lidado com muitos motivos para estar desesperada, mas aqui é um motivo eleitoral. Deixa eu mostrar para vocês como foi a recepção de Caiado, de Kassab e Flávio Bolsonaro. Acompanha comigo. Receber aqui um irmão, amigo também, juntamente com a sua esposa, a dona Gracinha, que é o nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Amém? Muita alegria recebê-lo, governador. Também a senhora, que nosso querido. Eu queria chamar também o Gilberto Kassab, que é meu irmão de tantos anos queridos. Amém? Glória a Deus. Vem aqui, por favor. Obrigado. E com muita alegria, antes de nós orarmos com todos vocês, eu quero que o nosso querido Flávio Bolsonaro também fale umas palavras para todos vocês com alegria. Graça e paz, povo de Deus. Se vocês quiserem assistir na íntegra a fala de Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus, vai lá no meu X. Aqui é só para eu mostrar para vocês a diferença. Apareceu Caiado, apareceu Kassab e o povo. Aí vem Flávio Bolsonaro. É assim, é por isso que eles estão desesperados, porque eles já viram que não dá para bater de frente com Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro chegará lá, a não ser que a gente tenha que lidar com caixinhas de Bangladesh do Sul. Aí, já que a gente está falando da família Bolsonaro, vamos passar para a treta do Pix, que tem muita coisa para eu falar com vocês, vou tentar ser sucinta. Todo mundo está acompanhando que a mídia falou que Eduardo Bolsonaro falou que tem que trocar Pix por Zelle. É isso aí. E Eduardo não falou isso, quem assistiu o vídeo sabe, eu vou mostrar um pedacinho do vídeo para vocês. E ele disse que nunca, jamais pediu substituição do Pix e alguns veículos de mídia voltaram atrás, consertando, fazendo errata. Olha, o que vocês falaram não era verdade, vocês compraram aí a fofoca do estagiário ou do assessor da Faria Lima, que está tentando destruir a vida de Eduardo Bolsonaro e aí, consequentemente, fazer com que isso respingue na candidatura de Flávio Bolsonaro. E aqui, nesse post, Eduardo está dando parabéns ao Metrópolis, que realmente corrigiu a manchete, dizendo que Eduardo Bolsonaro cita Zelle dos Estados Unidos ao falar sobre crise que envolve o Pix. E a manchete anterior tinha a ver com Eduardo, diz que pode entrar em negociação com Donald Trump para trocar o Pix pelo Zelle. As pessoas são muito covardes. A UOL também corrigiu, tá? Eles vieram, fizeram uma cobertura lá, o especialista convidado aqui falou, não, olha, o Eduardo não falou nada disso, deixa de bobagem. Eduardo, inclusive, disse que o Pix é do pai dele, é do Brasil, e que o Pix é muito melhor do que o Zelle. Mas adianta a gente ficar falando, olha, Eduardo não falou, Eduardo não falou, Eduardo não falou? Aqui a gente mostra, aqui a gente prova. Para não dar trabalho a vocês, eu separei um trecho exatamente onde Eduardo se refere a esse assunto. Argumentos, fez compromissos, e com Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vídeo que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas, e quando volta ao Brasil ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais, então o Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que
É o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Então, como vocês puderam perceber, eu venho falando o nome do troço errado até agora, não é Zel, é Zelle. E tá aí Eduardo Bolsonaro, ao viver a cores para vocês, no trecho que ele disse, dá para negociar. Ele não disse que dava para trocar ou substituir ou algo parecido. Tá aprovado que ele não falou nem troca nem substituição? Tá aprovado. Mas quem é que insiste em continuar no escândalo de denegrir, de queimar, de prejudicar a caminhada da campanha de Flávio Bolsonaro através do irmão Rodrigo Constantino? Ele disse, os veículos sérios e independentes saem em defesa da verdade, enquanto a matilha comandada por Eduardo pede cancelamento desses mesmos veículos. Vocês têm noção de como está a cabecinha podre do Rodrigo Constantino? Eu realmente, gente, não sei o que aconteceu com ele. Sinceramente, eu já estou começando a pensar na possibilidade do compromisso. Porque ele sair de perseguido para ir para o lado do perseguidor, gente, é incrível. Olha aqui o que o Andrei Rodrigues falou numa entrevista a respeito de terrorismo, vamos investigar a facção criminosa, vamos colocar ordem, vamos acabar com o narcotráfico e tal. Ele disse, olha, se os Estados Unidos quer tanto dar um jeito nisso e quer a nossa cooperação, ele deveria cooperar também. Isso é reciprocidade. E ele acusa todos os exilados políticos e aqueles que saíram do Brasil e que hoje não podem voltar, como é o caso do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, ele chama de gente que faz parte do crime organizado. Ele está equiparando essas pessoas com narcoterroristas que matam bebês de 1 mês e meio com 4 balaços. É isso que o Andrei Rodrigues está fazendo. Bem, e muita coisa ainda vai acontecer aqui no Brasil com essa história de designação de facção criminosa para facção terrorista. E o que nos mostra isso, esse termômetro, esse norte é dado pelo próprio Marco Rubio, como a forma que os Estados Unidos trataram a Venezuela e como estão tratando Cuba. Veja esse post. Por décadas, Cuba tem sido a capital mundial do terrorismo de extrema esquerda. O regime em Havana recrutou, treinou e apoiou movimentos violentos marxistas e terceiro-mundistas em todo o nosso hemisfério e além. Hoje, estamos mirando a rede que possibilita e financia as operações subversivas e radicais em Cuba. Eu não quero nem ver quando ele bater lá no Porto de Mariel. Você acha que vai sobrar alguma coisa para Luiz Inácio, Dilma, essa petezada toda? Por isso que quando eu comentei no vídeo de anteontem que eu não duvido que Lula seja capaz de tentar meter uma GLO e todos que estão ao redor dele apoiarem essa GLO, é por causa disso aqui, ó. Eu tenho motivos, senhores. E ele continua, com base nas autoridades de sanções criadas pela histórica ordem executiva de Cuba do presidente Trump, eu estou designando as seguintes entidades. Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Instituto Cubano da Amizade com os Povos, Amistur Cuba S.A., Comitê para a Defesa da Revolução e Minera La Victoria ou Victoria S.A. Eu não quero nem começar a fazer essa pesquisa. Eu vou fazer essa pesquisa esse fim de semana, tá? De todos os negócios firmados entre todos esses órgãos, essas entidades, com o governo brasileiro sob gestão petista. Fica comigo, você não vai se arrepender, não. Rubio continua. Qualquer pessoa que forneça serviços a esses atores sancionados corre o risco de ser sancionada. Bancos estrangeiros e outras empresas que forneçam serviços a essas entidades devem congelar essas atividades. A administração Trump não tolerará mais regimes marxistas radicais em nosso hemisfério, meu Deus, que busquem ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos e se envolverem em operações de influência para exportar sua revolução venenosa e maligna para o nosso país e o mundo inteiro. Eu, se tivesse boa, fazia assim um monte de aplausos. Por favor, deixe aplausos aí para Marco Rubio, para Donald Trump e todos os Estados Unidos da América sob a administração de Donald Trump. E esse moço não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro. Essa é a verdade que eu tenho para te dizer, mas ele não para aí não. Uma das coisas que você encontra de forma bastante consistente em todo sistema totalitário é que eles querem controlar a capacidade de seus cidadãos de se comunicarem uns com os outros. E a gente sabe disso. Oxe, como a gente sabe disso. Eu aqui pareço às vezes um orangotango maconhada, porque eu não consigo falar, eu não posso falar o que o meu pensamento define, eu não posso expressar as impressões que o meu intelecto percebe. Eu sei que eles não querem que nós nos falemos. Isso é coisa de ditadura, é exatamente isso. Então, assim, nós estamos lidando com pessoas altamente experimentadas
no saber e na tratativa de como debelar ditaduras. Eu espero que... Onde eu assino, gente? Me dá aí onde eu assino. E você, assina também? Será que eu posso gritar? Eu autorizo? Vou falar baixinho. Porra, Rubio, não te pedi nada. Eu autorizo, parceiro. Isto posto, se você gosta do meu trabalho, você pode nos apoiar através do Pix, doarpravaleria@gmail.com, com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que está fora do Brasil e quer apoiar aí a nossa caminhada, tá bom? E aí, o que você acha? Será que Marco Rubio vai vir com quente e dois fervendo para cima de Luiz Inácio? Gente, quando eu li as palavras de Marco Rubio, que eu lembrei do Porto de Mariel, eu falei, velho, Luiz Inácio e a turma dele tá muito enrolada, mas muito enrolada. E eu tinha certeza que um dia eu ia vislumbrar a justiça de Deus. Então é isso. Beijo no coração, bora para os comentários? Fui.